Ô Clécer, mas antes de você começar um trabalho desse, né, antes de ter todo esse trabalho jornalístico, essa pesquisa, você tem que entender que existe uma dor, um problema, e que as pessoas precisam falar sobre isso. Eu acredito que é daí que começa a nascer a ideia desse trabalho. Como que era a sua percepção antes de tomar essa decisão? Vou escrever sobre isso. Rodrigo, eu sou muito movido por assuntos que que me tocam como pessoa e cidadão, né? Eu acho que, não sei se vocês lembram, a gente já falou sobre isso. Antes de fazer jornalismo, eu fiz mecânica. Me informei, trabalhei na área e tudo. E eu entrei no jornalismo porque eu queria denunciar coisas erradas. Minha cabeça era essa. Principalmente em relação a direitos humanos e meio ambiente, né? E questão política, de corrupção e tudo mais. Então, esses assuntos eram os que mais me tocavam. E aí, né, comecei trabalhando como repórter, virei editor, virei diretor de redação, já dirigi revista, jornal. E esse meu trabalho como escritor, eu sempre fiz paralelamente ao meu trabalho em redação, né? Trabalhei na Veja, no Estadão, na Isto É, na Rede Globo, um monte de veículo. E mesmo trabalhando, né, assim, nesses veículos todos, eu fazia meus livros. Fim de semana, à noite, feriado, assim que eu trabalho. E eu sempre buscando esses assuntos que eu achava que eu poderia e até deveria dar uma contribuição, né? Porque você faz uma matéria, beleza, a matéria vai sair, vai ter um impacto, eu tenho matéria premiada no Brasil, fora do Brasil. Só que a matéria passa, né? E o livro fica, cara. O livro é perene. Eu tenho livros meus que lancei por exemplo, O Nome da Morte eu lancei em 2006. Uhum. Quase 20 anos. Até hoje repercute. Sim. Teve o filme do livro. O livro Netflix, foi né? lançado em mais de 20 países, em 8 idiomas, cara. Tem O Nome da Morte em Aham. 8 idiomas. Né? Pessoas até hoje me convidam para dar palestra sobre esse livro. O livro da Síria também, faz 13 anos que eu lancei. E assim, vai ficando, né? Então, o livro tem essa coisa de ficar, né? E de causar um impacto muito maior do que a matéria, obviamente. E a violência contra a mulher, cara, sempre me tocou muito, né? Desde garoto eu vivi num ambiente de muita violência. Quase toda semana meu pai batia na minha mãe. Era muito raro passar uma semana, duas, sem ter um dia que meu pai batesse na minha mãe. Meu pai bebia muito e quase sempre era quando ele estava bêbado. E eu, um garoto, eu via aquilo me tocava muito. Eu lembro de várias vezes, cara, eu pequeno, eu ouvindo meu pai bater na minha mãe, e eu no quarto chorando, e eu orava, pedia a Deus para Deus matar meu pai, para livrar a gente daquele inferno, entendeu? Eu fui crescendo, aí eu já adolescente, 17, 18 anos, eu joguei voleibol muito tempo, sempre fui magro, mas eu tinha uma altura razoável, Atlético. só que meu pai é maior do que eu. Meu pai tem 1,90 m. Ixi, é grandão mesmo. Eu tenho 1,82 m. Só que ele bêbado, ele perdia força de Potencializado. equilíbrio, então. Aí eu Uhum. conseguia segurá-lo. Ah, tá. Então, várias vezes, cara, eu entrei na frente dele pra segurá-lo, pra ele não bater na minha mãe. Várias vezes. E eu cresci nesse ambiente, né? Só que tem uma coisa maluca, cara, que é lógico que você vai levar tempo pra você entender, né? O processo, né? Aquilo acaba causando em você também um efeito parecido com o do agressor, né? Então, cara, eu acho muito pouco provável que alguém, um homem de 30 anos pra cá, né, um cara que tenha 30 anos pra cima, não tenha muito machismo dentro dele. Eu acho que no Brasil, mesmo um garoto de 15 anos tem machismo dentro dele, porque a gente vive numa nação muito atrasada, muito conservadora, e o machismo está impregnado. Então eu cresci abominando o que eu via na minha casa acontecendo, né, meu pai batendo na minha mãe, mas eu era um machista. Eu sou machista. Eu acho que a gente tem que ser, eu falo muito sobre isso, sabe assim, que eu acho que o machismo é que nem o viciado em droga. O Eric Clapton fala, todo mundo que já foi dependente químico fala sobre isso, mas eu lembro muito do livro do Eric Clapton, a biografia dele, que ele fala, eu tenho de sempre ter em mente que eu não estou livre do vício, eu estou vencendo o vício dia após dia. Sim. Se eu achar que eu venci, eu caio. Você cai de Sabe assim? novo. Então, eu acho que a gente tem que ser assim com o machismo, sabe assim? Cara, eu sou machista, eu tenho que estar muito alerta para não ter nenhuma atitude, nenhuma frase, né? Por exemplo,
o convite eu vim aqui hoje, rolou ontem. E aí me ocorreu, falei, cara, seremos 3 homens falando de uma questão das mulheres. Vamos levar uma mulher. A gente tentou, infelizmente não deu pelo tempo curto, né? Uma das pessoas que eu chamei é a Bárbara Milano, que é a irmã da Beatriz Milano, que é uma das vítimas que eu conto num livro. A Bárbara adorou a ideia, mas infelizmente está trabalhando, não pôde vir. Então eu fico sempre pensando, sabe assim, como inserir a mulher, como respeitar a mulher, como proteger, como não proteger como protetor, mas assim, cara, vamos olhar para isso, sabe, para a questão delas. E aí, assim, não tem nada, cara, não tem nenhuma agressão maior a uma pessoa do que ser morta, né? Assassinato é o pior crime que tem. E você ser morta pela simples questão de ser mulher, porque o feminicídio é isso. Feminicídio é a mulher ser assassinada por ser mulher. Se um ladrão for roubar o relógio de uma mulher e matá-la, não é feminicídio. Porque se aquela mulher fosse um homem com relógio de ouro, o ladrão ia matar do mesmo jeito. Sim. O cara chega com um revólver e não quer saber se é um homem de 2 metros ou se é uma mulher de 1,5 metro. Ele vai matar e vai roubar o relógio, né? O feminicídio é configurado quando a mulher é morta simplesmente por ser mulher. E nas minhas pesquisas, cara, meus estudos, nas minhas entrevistas, ficou muito claro uma questão que é muito angustiante para elas, mulheres, né? E eu acho que a gente, homem, tem que abraçar essa causa, né, de verdade, que é o seguinte, cara, no Brasil, qualquer mulher está sujeita a isso. Qualquer mulher pode passar por isso. Porque a violência é tão extrema, cara, sabe, que tem, sim, geralmente, e tem pesquisas que mostram isso, eu falo disso no livro, 90% dos casos de feminicídio, o assassino é companheiro, ex-companheiro ou parente da vítima.